Filipenses capítulo 1, nós faremos a leitura do verso 27 até o verso número 30. Filipenses capítulo 1, do verso 27 até o verso número 30. E eu farei a leitura e os irmãos poderão acompanhar em silêncio, por favor. Nós vimos até aqui o apóstolo Paulo falando de si mesmo. Nós vimos até domingo próximo passado, Paulo demonstrando que o seu alvo é Cristo. E não importando a situação que ele vive, o alvo do apóstolo Paulo é o Senhor Jesus. E agora Paulo ele vai olhar para a igreja e vai trazer uma palavra muito importante. E esta palavra ela vai falar de um reino que é formado por cidadãos que vivem em unidade e que também são soldados, são guerreiros numa batalha. E nós vamos descobrir então como Paulo desenvolve isto. E vamos fazer a leitura do capítulo 1, verso 27 ao verso 30. Na verdade, esse tema de Paulo, com relação a esse reino dos cidadãos que vivem em unidade e que são guerreiros, vai do verso 27 do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 11. Então nós faremos aqui uma divisão e hoje veremos do 27 ao 30, domingo que vem, se o Senhor assim nos permitir, nós daremos continuidade do verso 1 ao verso 11 do capítulo 2. E diz assim a palavra do Senhor: Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que eu, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Irmãos, estas poucas palavras do apóstolo Paulo, elas trazem uma profundidade com respeito à nossa vida como crente. E eu creio que, de início, nós precisamos fazer a seguinte pergunta: será que, de fato, eu sou um crente no Senhor? E a pergunta, ela segue quando deveríamos refletir sobre a nossa vida e perguntar: será que eu estou me comportando como um crente no Senhor? Porque nós identificamos as pessoas que vivem por aí, pela sua roupa, pelo seu jeito de falar, pela sua maneira de ver o mundo. É assim que nós identificamos as pessoas. Se nós, por exemplo, percebemos alguém que está com uma farda, e ele está ali todo aparatado, cuja linguagem diz respeito à forma, diz respeito à marcha, diz respeito às armas, nós sabemos que aquele indivíduo, ele não é um vendedor de roupas, ele não é um engenheiro, mas ele é um soldado. Quando nós olhamos para uma pessoa, pelo seu comportamento, nós podemos identificá-la. E o crente é assim. O crente, ele é identificado por aquilo que ele faz, não é por aquilo que ele pensa. O crente, ele é identificado pelas pessoas do mundo, pelas suas ações, não por aquilo que ele pensa. E precisamos refletir sobre isto, porque o apóstolo Paulo, ele traz aqui uma palavra muito importante, porque após ter mencionado sobre a sua vida com Deus, sobre a visão que ele tem de um homem que está preso pela causa do Senhor, quando nós percebemos o apóstolo mencionando sobre o seu ministério, nós vamos descobrir que agora ele traz uma palavra de exortação para a igreja. E ele diz: vivei acima de tudo
por modo digno do Evangelho de Cristo. E essa expressão traduzida por vivei, essa palavra, esse verbo, ele traz um significado importante, porque o apóstolo Paulo, ele utiliza aqui uma palavra que é mais ou menos como cidadaniai. Essa palavra não existe na língua portuguesa, mas é como se ele dissesse, viva como um cidadão. E as pessoas daquela cidade, da cidade de Filipos, elas entendiam muito bem isso. Aliás, os filipenses, eu me refiro ao povo, ele era muito orgulhoso pelo fato de serem cidadãos romanos e de usufruírem desta situação. Por exemplo, quando nós olhamos lá para Atos 16, versos 20 e 21, quando encontramos aqui a reação daquelas pessoas da cidade com relação aos apóstolos, ele diz, levando-os aos pretores, e aqui se refere ao povo daquela cidade de Filipos, levar os apóstolos aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Quem está utilizando esta frase são os habitantes da cidade de Filipos. O que eles estão dizendo é, vejam, estes estrangeiros, estes estranhos, estão aqui na nossa cidade. Então essas expressões são muito interessantes. Dizem, propagando costumes que não podemos nem receber, nem praticar, porque somos romanos. Somos cidadãos desta cidade. Somos cidadãos desta comunidade. Por isso, quando Paulo ele utiliza aqui no verso 27, vivei, ele está dizendo, haja como um cidadão. E nós sabemos que os cidadãos de uma cidade, eles não só se preocupavam com os seus costumes, com as suas práticas, mas eles também preservavam as suas características de cidadãos. Eles não queriam se parecer com os judeus, eles não queriam se parecer com os bárbaros, eles não queriam se parecer com outros povos ali do Oriente, eles queriam ser reconhecidos como cidadãos romanos. Eu estou falando da população em geral da cidade de Filipos. Eles queriam ser reconhecidos como alguém daquela cidade. Por isso, ser cidadão na época de Paulo era algo muito forte, porque eles desejavam ser cidadãos e reconhecidos como alguém que vive naquela cidade. Porque eles sabiam, toda a população da cidade de Filipos sabia, que ser cidadão é viver de acordo com as leis. Porque do contrário, sofreriam penalidades. Qualquer pessoa que transgredisse as leis da sua cidade ou do Império Romano, podia inclusive pagar com a própria vida. Eles não podiam fazer isto. Eles não tinham este direito. Eles tinham que exercer o seu dever de cidadão. Agora é impressionante porque Paulo, ele utiliza esta palavra. Quando os habitantes de Filipos, agora me refiro à igreja, quando a igreja de Filipos leu essa expressão vivei, que significa portai-vos como cidadãos, eles entenderam o significado. Eles não tinham essa sensação que os brasileiros têm, por exemplo, que é essa sensação da mistura, da aceitabilidade, das pessoas estarem passivas com relação a certos costumes que vêm de fora. Não, eles entendiam muito bem. Paulo está dizendo que nós devemos ser cidadãos, ou seja, devemos cumprir a lei, ou seja, devemos ser reconhecidos como cidadãos de algum lugar. Por isso é impressionante quando Paulo diz vivei, ou seja, portai-vos como cidadãos. Paulo então completa a sua frase porque ele não está se referindo aqui
às leis daquela cidade. Ele não está se referindo aqui às leis do Império Romano apenas, porque nós sabemos que o crente naquela época, ele era obrigado a se sujeitar a toda a lei que vinha dos governadores e magistrados. Mas Paulo diz que estas pessoas, elas deveriam ser cidadãos e na sua atitude, acima de tudo, como o próprio apóstolo Paulo diz, por modo digno do Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo, quando alguém olha e convive com você alguns minutos, ele vai descobrir que você é de Cristo. E é óbvio que esta preocupação é algo que passa pela mente dos apóstolos. Por exemplo, em 1 Pedro capítulo 1, verso 17, nós encontramos a seguinte expressão: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Vocês são peregrinos nessa terra e vocês devem se sujeitar ao Senhor, que a tudo julga. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 1, ele diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E ainda em Efésios, nós encontramos no capítulo 2, do verso 19 ao verso 22, o apóstolo Paulo dizendo: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Veja, a diferença de Paulo para Pedro é que Pedro diz que nós somos peregrinos com relação ao mundo. Paulo está dizendo que nós não somos mais estrangeiros nem peregrinos com relação aos céus. Por isso somos concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Qualquer coisa, qualquer atitude, qualquer prática menor que isto afronta o Senhor Deus. Afronta o Todo-Poderoso. A palavra digno aqui significa viver apropriadamente, viver como convém ao Evangelho de Cristo. Significa dizer que eu devo me adequar à lei do Senhor conforme o Evangelho e não conforme o mundo. Viver, acima de tudo, por modo digno do Evangelho significa demonstrar atitudes que demonstram que eu não sou joio plantado por Satanás na igreja, mas eu sou trigo do Senhor. A diferença entre o joio e o trigo não está nas coreografias, não está nas palavras de ordem, está na frutificação. Trigo frutifica, joio não. Portanto, viver de modo digno do Evangelho de Cristo é viver como um cidadão do céu que mora nessa terra. Nós não somos deste mundo. Jesus mesmo, orando, ele diz: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livres do mal, do pecado, da sujeira, neste mundo. Nós precisamos exercer a nossa cidadania celestial nesta terra. Nós não podemos, sob hipótese alguma, ser confundidos com as pessoas do mundo. As pessoas do mundo não podem se sentir confortáveis
quanto à convivência delas para conosco, porque se as pessoas do mundo se sentem absolutamente confortáveis no convívio com o crente, esse crente não é crente. Ele é do mundo. E isto inclui tantas questões. Inclui desde a anedota, aquela piada que traz a malícia, que traz o pecado embutido, até as práticas que eu tenho no meu trabalho, nas minhas ações. Tudo isto vai demonstrar se eu sou ou não de Cristo. As pessoas, elas precisam ver em mim a cidadania, a lei do Evangelho, a dignidade de Cristo. E eu preciso ter isto na minha vida. Irmãos, qualquer coisa menor que isto é problema. E não se engane. Deus, Ele é bom, misericordioso e gracioso, mas Deus zela pelo seu nome. E Deus não tolera pessoas que, se dizendo crentes, têm comportamento pecaminoso no meio deste mundo. Por isso nós precisamos refletir sobre a nossa vida. Nós precisamos refletir sobre esta situação. Porque quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos viver, acima de tudo, por modo digno do Evangelho, ele diz assim: para que eu, ou indo ver-vos, verso 27, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. E esta expressão firme, ela traz a ideia de alguém que é estável, alguém que é persistente, alguém que mantém a sua posição, alguém que é imóvel ou inamovível, alguém que não pode se deslocar, alguém que não pode descarrilar, alguém que não sai daquilo que foi traçado pelo Evangelho de Cristo. Firme é estar ali, imóvel, onde Deus o colocou. É por isso que o apóstolo Paulo, quando nós olhamos para 1 Coríntios 15, de 57 a 58, o apóstolo Paulo, falando sobre essa firmeza, ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Firme é aquele que não se move nem para a esquerda, nem para a direita. Firme é aquele que as pessoas, ao olharem, percebem nele o zelo pelo Senhor. Precisa ver na pessoa o fato claro de que ele é crente em Jesus. Ou como certa vez uma ovelha muito amada, alguns dias atrás, falou para mim: o crente tem que ser visto como careta pelo mundo. Qualquer coisa menos que isto é problema. É por isso que Tiago, quando ele menciona essa falta de firmeza, porque é isso que Paulo diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. Tiago, combatendo esta falta de firmeza, no capítulo 1, do verso 2 a 8, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, nada menos que perfeição, e íntegros, nada menos que integridade, em nada deficientes, nada menos que isto. Se, porém,
alguns de vós necessitam de sabedoria, isso significa temor do Senhor, pelo conhecimento da lei. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Quem é esse homem? Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Alguém que não é firme no Evangelho de Cristo. Mais à frente, Tiago falando dessa instabilidade, desse ir e vir. No capítulo 4, do verso 4 ao verso 10, ele diz, infiéis. Essa palavra infiéis, literalmente, porque aqui a tradução traz um certo eufemismo, mas a palavra que Tiago utiliza aqui é adúlteras. Paulo olha para os homens e as mulheres daquela igreja e diz, vocês são adúlteras, mulheres adúlteras. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito do Senhor, que Ele faz habitar em nós. Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outro. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. Por isto é uma vergonha. É um cancro no meio da igreja do Senhor. Aquelas pessoas que já estão na igreja há 5, 10, 15, 20 anos e não se emenda. São pessoas que possuem o cinismo de dizer, eu sou crente. Um crente meio cá, meio lá, mas eu sou crente. Meu amigo, minha amiga, não existe crente meio lá, meio cá. O que existe é crente no Senhor Jesus e ímpios destinados ao inferno. É uma vergonha. É uma vergonha para a igreja. É uma vergonha para a liderança da igreja. É uma vergonha para Deus. Crentes, ou melhor, pessoas que se dizem crentes, e na escuridão, nas trevas, vivem tendo atitudes que são mundanas, que são reprováveis, andam por locais onde as pessoas ao olharem para ele, sendo ela crente, vai dizer, ele não deveria estar aí, mas uma pessoa do mundo vai olhar para ela e vai dizer, esse é dos nossos. Porque não tem nenhum compromisso com a cidade celestial, não tem nenhum compromisso com a cidade de Deus, não tem nenhum compromisso com a cidadania do Senhor. São cidadãos do mundo, que envergonham a igreja de Cristo. Nas suas atitudes.
nós precisamos olhar para o nosso coração, mas também precisamos relembrar as nossas práticas e perceber se de fato não devemos nos converter ao Senhor. Há tantas pessoas que se dizem crentes, que estão arroladas em hall de membros de igreja, que leem a Bíblia no culto, frequentam o culto e vão para o inferno, porque estão enganadas e estão enganando a igreja do Senhor Jesus. Insistem em se ajuntar com os crentes para cultuar ao Senhor, quando o Senhor lá em Isaías capítulo 1 diz, o Deus Todo-Poderoso, Deus diz assim, olhando para estas pessoas, Deus diz, eu odeio vocês, eu odeio a mistura da sua vida com um ajuntamento solene. Nós não podemos cochilar, nós não podemos enganar o nosso próprio coração. Porque ou nós vivemos acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, estando firmes, ou então somos um câncer no reino de Deus. É óbvio que eu não estou falando aqui do pecado que cometemos, porque somos pecadores. Mas eu estou falando daquele crente que, sendo pecador, ele luta diariamente por uma vida de santidade, que a sua vida esteja ajustada à dignidade do Evangelho de Cristo. É uma luta constante, e ele está debaixo da graça do Senhor, e ele caminha debaixo das misericórdias do Senhor. Não estou falando deste, eu estou falando daquele cínico, que se diz crente, mas cuja mente, o coração e as práticas ocultas mancham a dignidade do Evangelho de Cristo. Nós precisamos, amados irmãos, perceber que esta cidadania é do céu. Se você ainda não se conscientizou de que você não é cidadão deste mundo, mas de que você é cidadão dos céus, se você ainda não se conscientizou disto, você precisa rever os seus valores cristãos. E rever a sua vida com Deus. É por isso que cidadão dos céus, a preocupação que ele tem é no investimento para o crescimento do reino de Deus. Ele investe na igreja, ele investe no reino, ele investe pesado em missões, ele investe em obreiros, ele investe em pastores, ele investe em igrejas nascentes, porque o objetivo dele é o reino do Senhor. Ele não é desse mundo. Mas ele é alguém que vive com dignidade, para a dignidade do Evangelho do Senhor. E o apóstolo Paulo, quando ele menciona sobre esta firmeza, ele completa dizendo que essa firmeza, ela se dá em um só espírito, como uma só alma. E depois então ele diz, lutando juntos pela fé evangélica. Esta unidade no Espírito é o que nós vamos ver a partir do capítulo 2, verso 1, se o Senhor Deus permitir, no domingo que vem. Porque hoje, o próprio apóstolo Paulo, ele desenvolve aqui a postura de guerreiros, de soldados envolvidos nesta batalha. Porque ele diz a partir do verso 28, em que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação,
e isto da parte de Deus. Vejam que aqui o apóstolo Paulo, ele está falando aqui de uma luta, porque no verso 27 ele diz, lutando juntos pela fé evangélica. E quando nós encontramos essa expressão fé evangélica, nós vamos encontrar claramente aqui o conteúdo da palavra de Deus. Nós vamos encontrar aqui a lei do Senhor. Nós vamos encontrar aqui a lei do Evangelho. Por isso Paulo diz que o cidadão que vive por modo digno do Evangelho de Cristo é aquele que luta pela fé evangélica. Fé evangélica, traduzida aqui, significa dizer literalmente a fé do Evangelho, ou seja, o conjunto de doutrinas do Evangelho. Crente, cidadão dos céus, é aquele que luta pela doutrina, pelo ensino, pela lei do Senhor. Cidadão do céu é aquele que luta por aquilo que conhece, porque ele conhece as Escrituras e luta por seus valores. E não abre mão disto. Por isso Paulo, ele faz aqui um contraste entre os verdadeiros e os falsos. Por isso ele diz no verso 28 que os adversários não podem nos intimidar. Ele está falando aqui dos falsos doutrinadores. Ele está falando daqueles que se dizem pastor ou apóstolo ou qualquer outra coisa, líder da igreja, mas que está ensinando um evangelho corrompido pelo mundo. Paulo diz, não se intimidem, irmãos. Continuem nesta batalha, porque de fato, meu amado irmão, nós sabemos disto. Eu estou falando aqui com os crentes, não estou falando aqui com o joio, estou falando aqui com os crentes. Você que é crente, meu irmão, você que é crente, minha irmã, você sabe como é difícil lutar nesse mundo pela palavra do Senhor. Por isso Paulo diz, não se intimide. Não se intimide com os falsos doutrinadores. Por quê? Porque não devemos temê-los. Porque da parte de Deus, estes falsos ensinadores, eles estão perdidos. Eles estão destinados à perdição do inferno. Mas nós estamos salvos. É isso que Paulo diz. Repetindo mais uma vez no verso 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles, prova evidente de perdição, de corrupção, de destruição, é para vós outros salvação, e isto da parte de Deus. Paulo diz assim, meus irmãos, continuem firmes, agora como soldados, cidadãos, soldados que lutam pelo conjunto de fé do Evangelho, que enfrenta os opositores, os falsos doutrinadores. Nós não precisamos temê-los, porque nós estamos salvos e eles estão perdidos. Por isso o apóstolo Paulo diz que a nossa batalha na defesa da fé do Evangelho diz respeito a combater aqueles que deturpam a palavra do Senhor. Seja ele pastor, seja ele líder, seja ele um crente que exerce influência no meio da igreja, seja ele alguém que se diz crente, nós devemos combater estas pessoas. Interessante que quando nós olhamos para a prática dos profetas do Velho Testamento, eles não alisavam, não. Hoje nós temos uma visão piegas, onde o ímpio, o que deturpa a palavra, não, vamos tentar cercá-lo com carinho e dizer assim, olha, você é tão importante para Deus, faz isso não, você é tão, que conversa é esta? A nossa atitude para com as pessoas que conhecem as Escrituras, mas deturpam as Escrituras na sua pregação e na sua atitude, Paulo diz, nós devemos combater, devemos lutar juntos pelo conjunto de fé do Evangelho, não sendo intimidados por essas pessoas, porque nós estamos salvos, eles estão no inferno.
Agora, é claro, amados irmãos, nós sabemos que lutar por este evangelho, como eu já disse, não é fácil. Não é fácil ser santo neste mundo. Ou como disse essa minha querida ovelha, não é fácil ser careta neste mundo. Porque por vezes temos a necessidade de nos sentirmos aceitos. Mas isso é uma armadilha. Por isso, quanto mais nós nos apegamos ao Evangelho do Senhor, quanto mais buscamos a santificação, quanto mais lutamos contra aqueles que dentro da igreja deturpam o Evangelho de Cristo, deturpam a doutrina do Evangelho, mais sofremos perseguição. Porque você vai ser chamado de fanático, você vai ser chamado de puritano, você vai ser chamado de intransigente, você vai ser chamado de todos os tipos de qualificação que vão demonstrar que você é alguém que não está no seu perfeito juízo. Mas o apóstolo Paulo nos diz que para nós é privilégio sofrer esse tipo de perseguição. Para o crente é privilégio ser perseguidos por aqueles que, se dizendo crentes, estão longe do Senhor e nos perseguem por nossa santidade. Para nós é uma alegria. Por isso o apóstolo Paulo, no verso 29, trazendo o consolo para aqueles irmãos, ele diz assim: irmãos, fiquem tranquilos. Primeiro, vocês estão salvos. Eles é que estão perdidos. Eles é que estão no inferno. E aí Paulo continua dizendo, em segundo lugar, perceba no verso 29, nos foi dada ou nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo e não somente de crer nele. Essa palavra é uma palavra muito preciosa, irmãos, porque nós somos chamados como cidadãos deste mundo, não somente para crer em Cristo, mas também para padecer pela causa de Cristo, lutando pelo conjunto de fé, pela fé do Evangelho do Senhor. Aqui não se trata de masoquismo espiritual, aqui se trata de convicção de onde eu exerço a minha cidadania, onde eu devo colocar o meu olhar como alvo da minha cidade. A minha cidade é celestial e não este mundo. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo uma grande intolerância contra o pecado. Eu me lembro quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, e lá existia o enteado que mantinha relações íntimas com a sua madrasta, e a igreja dizia: não, é mais ou menos esse o nosso costume, vamos ter cuidado também, porque é muito pesado. Paulo diz: que história é essa? Paulo diz: eu já determinei em Cristo Jesus, unido com a igreja, porque é a igreja que disciplina, que este camarada vai ter o seu corpo entregue a Satanás. O corpo dele será possessão do diabo. Esta é a disciplina. Para que, quem sabe, ele, refletindo no sofrimento, se arrependa diante do Senhor. É impressionante porque os profetas do Velho Testamento, quando olhavam para Israel, diziam: vocês são como prostitutas. E eles falavam isso para os sacerdotes, falavam isso para os reis, falavam isso para os religiosos, para os que frequentavam o culto no templo. E vocês são como prostitutas que se deitam com cavalos e mulas. Nós precisamos desenvolver no nosso coração intolerância total contra tudo aquilo que afronta a dignidade do Evangelho de Cristo. Quanto ao contrito, o arrependido, o quebrantado,
que por conta do seu pecado reconhece que está distante de Deus e quer reconciliar-se, a este devemos dar o nosso abraço. A este devemos dizer: vem, irmão, vamos caminhar juntos. Vamos, mas o meu pecado foi muito grande, mas o Senhor é gracioso. O Senhor é misericordioso. O Senhor vai perdoá-lo, porque o seu coração está arrependido e Deus já o purificou. Vamos caminhar juntos nessa jornada. Mas eu não mereço, é verdade, mas os merecimentos são de Cristo. Venha, meu irmão, caminhemos juntos. Agora, quanto aos cínicos, aos cheios de si, aos soberbos, que têm criado uma doutrina para si próprio, que tem, como diz hoje, no ditado popular, tem vivido no seu quadradinho e tem criado uma teologia, uma doutrina para o seu quadradinho. A esse devemos lutar contra. Enquanto ele for soberbo, Deus o resiste, o Senhor o resiste. Quem sou eu para destoar do Senhor? Mas devemos entender que isto traz sofrimento. Mas, irmãos, quando os cínicos, eles dizem para você: você é muito radical, você é muito intransigente, você pode dizer assim: manda mais, meu amado, manda mais, porque isto é elogio para a glória do meu Senhor. Pode perseguir, porque eu não fui chamado apenas para crer em Cristo como um agente secreto no meio da multidão, mas eu fui chamado para demonstrar a minha cidadania celestial nessa terra. Eu fui chamado para sofrer, padecer por Cristo. Por isso estou aqui e vou sim ser combativo contra tudo aquilo que afronta a dignidade do Evangelho. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele utiliza seu próprio exemplo no verso 30, quando ele diz: pois tende o mesmo combate que vistes em mim. Engraçado, né? Porque Paulo estava preso. Paulo estava encarcerado por causa da sua intransigência contra o pecado que afrontava a dignidade do Evangelho de Cristo. Ele estava preso, ele estava numa cadeia. Ele diz: vocês têm o mesmo combate que viram em mim. Ele diz: e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo diz assim: irmãos, estamos juntos, vocês estão soltos aí. Eu estou aqui preso. Vocês estão aí como as aves que voam de um lado para o outro. Eu estou aqui como um animal encarcerado. Mas nós estamos juntos no mesmo espírito combativo, de luta, de guerra contra tudo aquilo que afronta a dignidade do Evangelho do Senhor da nossa vida, que é Cristo Jesus. Este é o crente segundo a visão do apóstolo Paulo. Este é o crente segundo a visão do apóstolo. Qualquer coisa menor que isto é problema para você e para a igreja que você frequenta. Por isso nós poderíamos aqui refletir um pouquinho, fazendo duas aplicações à nossa vida com relação ao que o apóstolo Paulo nos diz. Como eu disse, semana que vem, se o Senhor Deus permitir, nós falaremos sobre a unidade destes cidadãos, a partir do capítulo 2, verso 1. Mas olhando agora para o que nós vimos, sermos cidadãos dessa terra, que lutam pela dignidade do Evangelho de Cristo, nós deveríamos olhar para o nosso próprio coração e fazer a seguinte pergunta: como eu defino a minha conduta como crente? Primeira pergunta que eu vou fazer é: você é crente? Se você respondeu sim no seu coração, a segunda pergunta é: como você define a sua conduta como crente? Essa conduta aponta para o fato de que você na prática é cidadão dos céus ou é um cidadão deste mundo que traz vergonha para o Evangelho de Cristo? Poderíamos perguntar a nós mesmos: como eu demonstro esta cidadania? Lutando pela verdade do Evangelho,
pelos princípios das Escrituras, lutando pela lei de Deus que devo amar, ou eu simplesmente sou conivente com o mundo por medo, por timidez, por uma posição que demonstra no meu coração frouxidão diante de Cristo. Tem que ser muito homem para ser crente. Minha irmã, você tem que ser mulher de fibra para ser crente neste mundo. E é disto que o Senhor está falando. É isto que o Senhor espera. E o meu desejo é que os crentes que já padecem por sua fidelidade ao Senhor sejam confortados essa noite. E eles digam: Senhor, obrigado, porque o Senhor sabe da minha luta e do meu coração. E o meu desejo também é que os cínicos, os cânceres, as feridas putrefadas que vivem anos a fio dentro da igreja, se arrependam do seu pecado e busquem a graça do Senhor. E busquem o Deus gracioso e digam no seu coração: Senhor, perdoa-me e transforma-me para a tua glória. Vamos curvar a nossa cabeça nesse instante. Eu sei que você se conhece. Você sabe como está a sua situação diante de Deus. Se você se alegrou com esta palavra, dizendo: Senhor, obrigado, porque de fato, a despeito do meu pecado, eu busco e eu luto por viver como cidadão dos céus, como aquele que vive de modo digno do Evangelho, ou por modo digno do Evangelho de Cristo. Meu desejo é que você seja consolado. E quanto a você, cínico, eu espero que você, nesta noite, seja alcançado pela palavra do Senhor. Transforme o cinismo do seu coração em tristeza. Converta o seu riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, e que você se humilhe na presença do Senhor. Porque assim fazendo, o Senhor te exaltará para a glória do seu santo nome. Vou convidar o Serjão para vir aqui à frente e vou pedir para que ele ore ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Como é bom escutar o Senhor falando aos nossos corações. Somente o Senhor conhece todos os corações que estão aqui nesta noite. Que essa tristeza possa levar ao arrependimento e à alegria do perdão que vem do Senhor. Como é bom sentir o teu perdão. Como é bom poder falar com o Senhor sem nenhum impedimento de pecado, de algo que não foi limpo ainda. Eu te clamo, Senhor, se tiver ainda um coração aqui que está duro, eu te peço pelo teu poder que o Senhor toque nessa vida, que possa se arrepender, que possa se entristecer com o seu pecado, e possa sair daqui com um coração alegre, perdoado pelo Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite, pelos desafios tão profundos. Eu te clamo que pessoas saiam daqui dessa noite com a vida transformada. Antes, sem Cristo. E agora, buscando essa intimidade com o Senhor, essa dependência,
essa alegria de poder viver contigo e lutar contra toda essa dificuldade que nós temos ainda na carne, neste mundo e nos ataques malignos do inimigo. Mas como é bom lutar juntamente com o Senhor. E vamos continuar, Senhor. Eu te clamo por cada lar representado aqui. Que haja muita alegria nessa noite, das conversas, dos testemunhos, e de estarem todos empenhados, juntos, se alegrando, de estarem lutando juntos, pela mesma causa, pelo mesmo alvo. Obrigado, Jesus, por essa noite tão especial. Eu creio que o Senhor falou profundamente aos corações, como o Senhor falou ao meu coração. Eu te agradeço pelo Alfredo e pelo que o Senhor tocou na sua vida, e porque o Senhor mesmo deu as condições de todos nós estarmos aqui nessa noite, escutando essa tua mensagem. E eu quero sair daqui muito alegre. Eu te glorifico, Senhor, eu te honro, e que tudo que foi feito aqui seja para honrar e glorificar o teu nome. Eu oro em nome de Jesus, com muita alegria. Amém. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a graça, a misericórdia e toda a ação de amor que busca o coração arrependido, e que também o ministério do Espírito Santo, que convence o homem do pecado e que o conduz para esta graça inefável, que ela esteja sobre a minha vida, sobre a vida do Sérgio, sobre a vida dos que se reúnem aqui, não somente aqueles que já vivem esta luta constante, mas quem sabe, ó Deus, aquele que nesta noite está arrependido diante do Senhor, sendo curado pela tua graça. E que também esta bênção esteja sobre toda a igreja do Senhor, espalhada por esta terra, agora e para todo o sempre. Amém.